Oi, ouvinte! Aqui é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou a Sabrina, chegando com mais um episódio de poesia. Espero que esteja tudo bem contigo aí do outro lado. No último episódio, comentei o livro Canto Geral, do poeta chileno Pablo Neruda. Hoje quero falar sobre o poeta brasileiro Ferreira Goulart. Antes de começar, te inscreve no meu canal do YouTube, se ainda não for inscrito, deixa teu like e me ajuda a continuar fazendo este trabalho. E por falar em impulsionar o meu trabalho, quero mandar um abração para Cida, que me deixou mensagem lá nas plataformas de áudio, onde também é possível escutar o LO. A Cida comentou que escuta o Literatura Oral desde a pandemia e que isso ajudou a passar pela fase do desgoverno genocida que a gente enfrentou. Obrigada pela tua mensagem, Cida. Tamo junto. Quando eu recebo esses retornos, eu sinto que todo o trabalho aqui tá valendo a pena. É ótimo saber que tem alguém ouvindo. Vamos começar o episódio lembrando um pouco da vida do poeta Ferreira Goulart. E esse era o pseudônimo. O nome dele mesmo era José Ribamar Ferreira. Na composição desse nome adotado por ele, desse nome artístico, ele usou o sobrenome e um sobrenome da mãe, que era Goulart, e aí só mudou a grafia. Ele nasceu em São Luís, no Maranhão, em 1930 e faleceu no Rio de Janeiro, em 2016. Além de escritor e poeta, foi crítico de arte, ensaísta, tradutor. Foi membro da Academia Brasileira de Letras a partir de 2014. Recebeu um prêmio Camões em 2010 e o prêmio Jabuti em 2011, entre outras várias condecorações literárias. Goulart fez parte de um movimento literário que lançou o pós-modernismo no Maranhão. Esse movimento era difundido pela revista A Ilha, da qual Goulart era um dos fundadores. Participou do concretismo, quando já morava no Rio de Janeiro, e foi um dos fundadores do neoconcretismo. A diferença do concretismo, uma arte mais racionalista, era que o neoconcretismo valorizaria a expressão, o verso discursivo e a subjetividade. Ele fica um ano participando dessa estética e, em 1960, abandona o grupo e parte para uma poesia mais engajada. E isso de fazer poesia engajada tem muito a ver com o lado politizado de Goulart, que foi militante do Partido Comunista Brasileiro e precisou se exilar durante a ditadura militar. Foi viver na então União Soviética, na Argentina e no Chile, mas se desiludiu com o socialismo também. A insatisfação com o cenário político brasileiro pode ser inferida nos poemas Agosto, de 1964, 224 e Não Há Vagas. Nesses poemas, Goulart fala do custo da vida nas cidades e da falta de liberdade, mas com uma visão otimista, de quem acreditava que o terror era passageiro e que a vida vale a pena. Na política recente, ele se mostrou eclético. Teria defendido o voto em Marina Silva, em Aécio Neves, do PSDB, criticado o PT e se posicionado a favor do impeachment da presidente Dilma, em 2016. Ele não viveu para ver o bolsonarismo advindo desse movimento em 2016. Talvez tivesse mudado de ideia. Eu escolhi ler o poema Vestibular, porque é um texto que eu conheci quando fazia vestibular, e foi uma época tensa na minha vida, porque eu fiz vários vestibulares para medicina e não passei nunca. Então esse poema do Goulart falava comigo. Agora, adulta, eu sei que eu nunca teria dado continuidade ao curso de medicina, que não tem nada a ver comigo. E reprovar nos vestibulares era talvez uma forma de autossabotagem para me livrar de uma carreira que eu nem queria, mas eu não tinha maturidade na época para admitir. Enfim, eu sempre achei vestibular uma forma de ingresso meio injusta. Outro motivo para essa escolha é que este ano a universidade daqui de Santa Maria, a UFSM, está voltando com o vestibular. Vai ser uma das formas de ingresso, além da nota do Enem. A volta desse processo de ingresso na universidade foi cercada de protestos. Quem é contra diz que o vestibular é uma forma excludente de ingresso nas universidades públicas, porque não é democrática, favorece quem consegue passar um tempo se preparando especificamente para o modelo de prova da instituição, por exemplo. Ou seja, favorece quem pode pagar e tem tempo de frequentar um cursinho preparatório.
e também prioriza quem é da região e pode vir prestar o vestibular. Quem é a favor diz que as vagas não são totalmente preenchidas hoje pelo processo do SISU, que ficam vagas ociosas e que acontece um alto índice de evasão, por conta dos estudantes de outras regiões do país desistirem do curso ao longo da graduação. Seja como for, a volta do vestibular aqui na UFSM não foi amplamente discutida com a comunidade, e isso já constitui um erro da universidade de saída. Eu já achava vestibular um processo injusto quando ninguém nem falava que poderia existir outra forma de seleção. Então, não estou otimista com essa volta. Mês que vem, em 9 de julho, a UFSM já vai ter vestibular extraordinário, com vistas a preencher vagas ociosas. Vai ser um dia inteiro de provas, manhã e tarde, super cansativo. No poema de Ferreira Goulart, ele já canta uma pedra sobre a injustiça do processo. Não basta estudar para passar. E vocês, o que acham das formas de ingresso às universidades públicas? Como é que é aí na tua região? Me conta nos comentários. O poema vestibular começa com o nome completo do jovem que não passou no vestibular. É interessante o nome completo iniciar o poema, porque antigamente os vestibulandos ansiavam por escutar o seu nome completo no rádio, anunciando a aprovação. Era uma hora muito esperada. A família toda ficava silenciosa, escutando o listão das universidades, esperando escutar o nome completo. Essa abertura funciona como uma compensação a Paulo Roberto Parreiras, que não passou, não escutou seu nome no listão, portanto, mas tem o nome dito pelo eu lírico, pela voz narrativa do poema. Ao longo do texto, o poeta faz referência a outras perdas da juventude, no Brasil e no mundo. Cita outros jovens que sofrem injustiças ou que simplesmente não tiveram chances na vida, no mesmo dia em que Paulo Roberto fica sabendo da reprovação. Morreu um que tomava entorpecentes em Nova York, outro em São Paulo que tinha sido preso roubando carro. O poema altera terceira e segunda pessoa. Começa com o eu lírico se dirigindo ao leitor, contando sobre Paulo Roberto. Logo se dirige ao garoto mesmo, em segunda pessoa, dá força e aconselha. Vou deixar vocês então com a leitura de Vestibular, de Ferreira Goulart, que está no livro Dentro da Noite Veloz, escrito entre 1962 e 1975. Meu muito obrigada ao perfil do Insta, @goulart.ferreira, que me auxiliou com essa informação. Até o próximo episódio do Literatura Oral, com alguma outra sugestão literária ou uma leitura comentada. Fiquem bem. Abraço! Vestibular. Paulo Roberto Parreiras desapareceu de casa. Trajava calça cinza e camisa branca e tinha 16 anos. Parecia com teu filho, teu irmão, teu sobrinho. Parecia com o filho do vizinho, mas não era. Era Paulo Roberto Parreiras, que não passou no vestibular. Recebeu a notícia quinta-feira à tarde, ficou tarde e sumiu. De vergonha? De raiva? Paulo Roberto estudou duramente durante os últimos meses. Deixou de lado os discos, o cinema, até a namoradinha ficou dias sem vê-lo. Nem soube do carnaval. Se ele fez bem ou mal, não sei. Queria passar no vestibular. Não passou. Não basta estudar? Paulo Roberto Parreiras, a quem nunca vi mais gordo, onde quer que você esteja, fique certo de que estamos de seu lado. Sei que isso é muito pouco para quem estudou tanto e não foi classificado, pois não há mais excedentes, mas é o que lhe posso oferecer, minha palavra de amigo desconhecido. Nesta mesma quinta-feira, em Nova York, morreu um menino de 13 anos que tomava entorpecentes.
Em São Paulo, outro garoto que foi preso roubando um carro. Ou surgem como cometas ardendo em sangue nestas noites, nestas tardes, nestes dias amargos. Não sei para onde você foi, nem o que pretende fazer. Bem posso dizer que volte para casa, estude mais e tente outra vez. Não tenho nenhum poder, nada posso assegurar. Tudo que posso dizer-lhe é que a gente não foge da vida, é que não adianta fugir, nem adianta endoidar. É que você tem o direito de estudar. É justa a sua revolta, seu outro vestibular.